Agora no programa Um Toque de Mulher, Saúde Mental em Progresso. Muito bem, a gente estava ansioso por esse momento, né? Vamos continuar falando. Esse é um mês, né, que a gente está falando sobre violência sexual, né? Isso, combate contra a violência sexual infantil, né? O índice aí mostram e nós temos que cuidar das nossas crianças com o objetivo também da prevenção. E é verdade, doutor. Segundo dados aí do Disque 100, em 2021, das 18.681 denúncias de violências sexuais contra crianças e adolescentes, verifica-se a seguinte relação: vítima e suspeito, né? Padrasto, madrasta, 2.617 denúncias. Meu Deus. Pai, 2.443 denúncias. Mãe, 2.044 denúncias. Tio, 1.379 denúncias. E vizinhos, 1.155 denúncias, doutor. Muito triste. São dados que mostram, né, a repercussão não só no comportamento do ser humano, né, da onde nós estamos inseridos, mas também da saúde mental, porque a repercussão é muito grande, muito grave na vida de uma criança, na vida de um adolescente. E hoje também nós temos aí, né, o histórico de pessoas, de adultos, trazendo agora à tona, né, que no passado, por muitos anos, sofreu algum tipo de abuso. É muito importante, não só essa conscientização no mês de maio, mas também a todo o momento estarmos atentos, estarmos abertos, estarmos prontos para acolher pessoas, crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso, né, violência sexual. Nossa, é triste demais a gente ver isso, né? Doutor, tem uns mitos e umas verdades, né, em relação a esse assunto, né? Muitas pessoas têm o receio de conversar, têm o receio de falar a respeito do assunto por conta também de achar que com isso a gente estimula, ou então de alguma maneira favorece. Independente disso, isso é um grande erro da sociedade. Então logo a questão também do suicídio. Nós precisamos falar para conscientizar. O tabu ele não é favorável, ele não é saudável, ele não é bom para o nosso contexto de relacionamentos. Nós precisamos conversar a respeito. E o mito, ele vem como uma mentira, né? Com um achismo. Então a gente precisa conscientizar as pessoas para que elas tenham conhecimento, não ajam de maneira ignorante e saibam denunciar, saibam falar a respeito, saibam onde buscar ajuda. Né? E a gente pode começar falando a respeito do que é o abuso. Né? O que é o abuso sexual? O abuso sexual ele está relacionado com a forma como a pessoa se relaciona com o corpo. Está envolvido nessa questão do abuso um adulto, ou um adolescente e uma criança. Né? Ou então um adulto e um adolescente. Sempre tem relação com o adulto. Tem essa palavra de adultocêntrica, né? Porque ela é de cima para baixo, como uma pessoa que é opressora. E aí, aprofundando mais nisso, de natureza erótica. Né? Eu não posso simplesmente achar que o abuso ele está relacionado ao ato sexual, né? A penetração, ou seja lá o que denota a relação sexual. Não. Está relacionado com ou sem o ato físico, está relacionado com ou sem o uso de força, né? Geralmente a criança ou a adolescente ela está sendo abusada sem o consentimento dela, a criança sem saber o que está acontecendo, esse adulto está estimulando o órgão sexual, está manuseando, numa linguagem assim mais natural que a gente fala, está masturbando a criança. Né? Isso é um tipo de abuso. Além, né, da penetração, nós temos também, quando a gente fala de sem o contato físico,
se eu mostro para essa criança um vídeo pornô, se eu fico conversando com um adulto, conversas sexuais que falam sobre o ato sexual, eu estou cometendo abuso sexual com a criança. Se eu estou gesticulando e a criança não entende, tão logo ela tem essa informação de que seja um ato sexual, isso também é um ato sexual, tá? Com força ou sem força, independente disso, isso é um abuso. Tá? Então, se Entendi. você tem esse hábito, né, pais que conversam na frente das crianças sobre a relação sexual que teve na noite passada, ou pais que as crianças dormem com eles no quarto, eles têm relação sexual e a criança ou ouve ou vê o ato sexual, isso é um abuso sexual, tá? Isso é muito importante a gente Aham. falar, por quê? Porque está sendo retirada, está sendo quebrada a inocência da criança. Aham. Criança, gente, criança, meus queridos, ela vive num contexto de desenvolvimento para brincar, para se socializar. Relação sexual, educação sexual não tem nada a ver com criança, né? Existe um tempo ideal para que a criança aprenda sobre isso. Aham. De onde veio o irmãozinho, de onde veio a irmãzinha, né? Uhum. Tudo tem, tem, Tem o tem seu um tempo. período, né? Tem o Uhum. seu tempo. Não necessariamente, não precisamos, não existe a necessidade, não convém que a gente fale, ah lá sua namoradinha, ah lá seu namoradinho. Foge do contexto, foge da naturalidade. Então, logo também denota-se abuso sexual, tá? Para deixar isso muito bem claro. Famílias com pais machistas, né? Com mães que têm esse hábito de relacionamento, e essa sexualidade exacerbada, a criança ela vai absorver. Que criança, ela é, como eu sempre falo, né? Criança é uma esponjinha. Criança ela aprende observando, ouvindo. Então, não façam isso, tá? Não conversem sobre sexo, não fale sobre namoro com crianças. O lugar de criança é perto de brinquedo, é brincando. E se você vê ela com alguma atitude sexual, né, brincando com o bonequinho fazendo ali, ou então mesmo que nunca tenha acontecido nada e a criança falou alguma coisa, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, onde que está seu pai? Meu pai está lá no clitóris. Eu falei, do nada. E aí a minha mãe caiu na gargalhada e tal. E eu lembro que ela falou assim, filho, isso daí não é uma coisa legal de se falar. E eu não entendi o porquê. Aham. E aí ela me explicou que clitóris quem tem é a mulher, Aham. né? No linguajar assim. O clitóris ele fica na perereca da menina, minha mãe falou. Eu lembro como se fosse hoje, assim. E Aham. elas caíram na gargalhada. Tava minha mãe e uma amiga dela conversando, aí eu falei assim. Aham. E eu não lembro de eu ouvi, não lembro se eu ouvi, eu sei que saiu naturalmente. Você queria dizer talvez que ele estivesse no escritório? Isso mesmo. Uhum. Né? E a forma como minha mãe conduziu e enfrentou isso foi saudável, né? Porque Aham. ela não agiu de pudor, ou então não brigou comigo, porque senão eu ia aguçar minha curiosidade, eu ia atrás para saber, Uhum. né? O ideal é que a gente enfrente, que os pais enfrentem de uma maneira natural. Natural. Filho, ó, essa palavra não é o tipo de fala que as crianças falam, igual o Uhum. palavrão. Não é legal, né? Não é normal, não é saudável que a gente fique falando palavrão. Então, não fale, evite falar, né? É a forma como que a gente conduz que faz com que a criança age de maneira natural e entenda que numa hora ela vai aprender a respeito daquilo. A família vai falar, ela vai entender na escola. E aí, a gente falando mais a respeito do abuso sexual, a gente já falou qual que é o conceito, como que se identifica, o que não é abuso sexual. A gente vai entender também que está ligado de maneira intrafamiliar. Como assim, doutor? Intrafamiliar. Está ligado com laços de consanguinidade familiar. Ah, é o pai, é o irmão, é o tio, alguém que está dentro ali do contexto familiar que pode acontecer.
Pode acontecer também por laços de afinidade, não é o pai, é o padrasto, né? A madrasta é o cunhado, ou então de responsabilidade, alguém que cuida da criança que está ali, né? O guarda da escola, alguém que, o pastor, ou o tio, o recreador, né? Sempre está envolvido num contexto intra, né? Naquele meio que a gente está inserido. E extrafamiliar é quando está envolvido mais na relação de que não é uma pessoa da nossa família. É uma pessoa que eu estava viajando, aí a minha mãe saiu e chegou alguém desconhecido, né? O médico, né? Alguém que não esteja frequentemente no meu contexto. Intrafamiliar é alguém que todos os dias eu vejo, ou então alguém que é próximo à minha família, que é da minha família. Ok? Intrafamiliar e extrafamiliar. Geralmente são pessoas opressoras, são pessoas que têm uma posição assim de hierarquia, né? Que causa possa causar uma certa insegurança ou medo na criança. Ou uma segurança ou uma confiança também. Né? Tu pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Não conta para sua mãe. Se você contar, vai acontecer alguma coisa com ela. Se você falar alguma coisa, o tio vai fazer alguma coisa muito mal com você, entende? Se não nessa faixa hierárquica, é uma maneira de ameaça. A criança, ela se sente ameaçada ao invés de acolhida, tá? E a gente indo lá, você tinha comentado comigo em relação aos mitos e verdades, né? Em relação ao abuso sexual. O que você tem aí, Val, de mito que as pessoas acham hoje, conversa muito na sociedade? Que abuso sexual de crianças e adolescentes é algo raro. Não é algo raro, infelizmente. É mais comum do que você imagina. Por quê? A Val começou falando ali, né, dos índices de 2021 para cá. Tem uma pesquisa, se você procurar na internet, você vai achar lá uma pesquisa, um artigo falando. 1 a cada 3 ou 4 meninas, ou 1 a cada 6 ou 10 meninos são vítimas de algum tipo de modalidade de abuso sexual. Até completarem 18 anos. Isso é um artigo que foi divulgado em 2000, né? Infelizmente, os rapazes, os meninos, né, são mais vítimas do que as meninas, tá? Isso daí envolve culturalismo, tá? A cultura do machismo, a cultura, né, dessa ignorância de não ter, de não chegar à informação na zona rural, né? Ou então em centros grandes metrópoles que têm uma especificidade de vulnerabilidade, famílias em extrema pobreza, tá? A gente precisa levar não só essa fala, o conhecimento sobre o abuso para toda a família, como também se atentar a famílias que estão em extrema vulnerabilidade social, tá? Que daí provém prostituição, provém abuso, provém uso de drogas, né, de vícios e outras drogas mais, tá? Então, não é um mito, é uma realidade mesmo. Doutor, o fenômeno é mais comum do que se imagina. Isso é um mito ou é verdade? O fenômeno é mais comum do que se imagina. É verdade. É verdade? É verdade, é verdade. Os índices mostram, né, que infelizmente a nossa sociedade hoje, por mais que a gente ache que a rede social ela traga informação, ela traga, né, o conhecimento, existem famílias, não são todas as famílias que têm acesso ainda, né? Então a gente precisa falar e a gente não pode achar que isso não acontece. Acontece sim. Por exemplo, é um mito ou é uma verdade? A criança e o adolescente abusados sexualmente esquecerão essa experiência sofrida. Basta não tocar no assunto. O tempo cura todos os males. Não é um mito, é verdade, tanto que a gente sempre tem falado muito a respeito dos traumas, né? Hoje a ciência comprova
a cura dos traumas. Nós somos frutos não só das nossas experiências, mas também os nossos sofrimentos são providos dos traumas, né, que a gente vive. Então, essas crianças que foram vitimizadas, né, do abuso sexual, elas precisam de psicoterapia urgentemente, tá? Eu sempre falo isso, aonde eu vejo notícias a respeito, eu vou lá e comento. Essas crianças, essa adolescente precisa ser acompanhada, né, por psicólogos, né? Nós precisamos tratar. Doutor, por quê? Rafael, por que que precisam ser tratadas? Porque essa criança, a partir do momento que ela sofre o abuso sexual e não conta para ninguém, né, ela vai começar a ter vamos falar, como identificar uma criança, né, com que foi abusada, que está sendo abusada, para a gente falar sobre a verdade, sobre esse mito aí. A criança que ela sofre o abuso sexual, ela tem um comportamento embotado, ela começa a se afastar das pessoas, ela começa a querer cobrir o corpo dela, ou ao contrário. Ela começa a chamar a atenção com agressividade, ela começa a se tornar mais sexualizada. Nas brincadeiras, você consegue perceber que ela está reproduzindo o ato sexual nos brinquedos ou com coleguinha. Fica tocando nas genitálias das outras crianças, ou tem uma brincadeira de ficar atrás da outra, né? Já é para se atentar. A alimentação dessa criança, ela começa a comer excessivamente ou perder a fome, tá? Ela não é um desses viés. Ela começa a ter enurese, ela começa a fazer xixi na cama ou cocô também, ecoprese, tá? Ela começa a perder esse controle. Então logo os órgãos genitais, né? Manchas, né? Marcas de aperto, né? Roxo. Tudo isso são traços que demonstram que tem alguma coisa errada e provavelmente essa criança esteja sofrendo algum tipo de abuso sexual, tá? A masturbação também, a gente precisa falar disso. Mas doutor, meu filho, ele tem 5 aninhos, 4 aninhos, e às vezes quando ele vai tomar banho, o pipizinho dele tá duro. Ok, isso daí é natural. Né? A coceguinha, tudo é natural. O que não é natural é exacerbado e ele tá pegando no do coleguinha, né? Tudo tem uma atenção ali. Se você tá com dúvidas, vai no postinho, né? Vai lá no SER, vai onde tem um psicólogo, um psiquiatra, para que possa conversar com você e te orientar melhor sobre o que está acontecendo e das possibilidades.